Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos chegando no fim do ano, último dia do ano, dia 31/12 de 2025. Um ano que não vai voltar mais. 2025 terminou. Muitas pessoas hoje estão longe de casa, muitas pessoas estão buscando outras felicidades, muitas pessoas estão em busca de prazeres carnais, muitas pessoas estão buscando felicidades aonde a alegria é momentânea, mas cada um assina o seu próprio decreto. Cada um assina a sua própria felicidade. Tivemos um 2025 de dificuldades, de tormentas, aonde muitos perderam a fé, muitos perderam a vontade de viver. Quantas famílias perderam filhos? Quantas famílias hoje, ao invés de festejar, estão chorando? Mas ainda falta algumas horas para a gente começar um novo ciclo, um novo ano, um novo 365 dias para a gente continuar batalhando, para a gente continuar nos fortificando, para nós continuarmos juntos. Eu aqui, você na sua casa, você no presídio, você num leito de hospital, mas estamos aqui, uns lutando para sobreviver, outros fazendo das oportunidades a sua verdadeira tragédia, porque Deus, ele dá oportunidades para todos, ele direciona a todos. E hoje a palavra não é diferente, é uma palavra que nos fortalece, é uma palavra que para mim e para você que acredita, já compartilha, já manda lá para aquelas pessoas que estão precisando, porque hoje Deus, ele quer falar através do evangelho, que ele procura verdadeiros discípulos. O Papa Francisco, ele batia na tecla que procurava verdadeiros discípulos missionários. O ID do Papa Francisco, o ID que ele sempre bateu na tecla de Jesus Cristo, ID e fazer discípulos. Aonde você estiver, não importa aonde você esteja. Hoje eu estou na praia, por que não evangelizar? Hoje estou numa festa, por que não evangelizar? Hoje eu estou num lugar que não tem como falar de Deus, mas sempre terá uma oportunidade. E Jesus fala conosco através desse evangelho que vamos ouvir assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Mateus 7. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe
em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Vamos pular já lá para o 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem sentado que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Olha essa grandiosidade de palavra. Jesus, no evangelista, ele está falando para nós, para mim e para você. Quantas pessoas estão batendo no peito, estão dizendo que vão alcançar a graça, que vão subir ao reino dos céus. Quantas pessoas às vezes estão falando: eu não preciso ir na igreja, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Quantas pessoas estão voltadas para o eu? Eu faço, eu coloco, eu mando. Quantas pessoas estão dizendo a mesma coisa e passando pelo mesmo propósito? E Jesus, ele desce na palavra e nos confronta e nos alerta através do versículo 21, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E logo em seguida ele fala: mas só aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não é pela sua vontade, é a vontade do Pai, é a vontade dele. Mas para isso você tem que começar a colocar em prática. Chegamos no final do ano, falamos da família de Nazaré, falamos do nascimento de Jesus, e agora ele nos quer transformar, ele quer nos conduzir a ser verdadeiros discípulos. E para isso nós temos que fazer o quê? Colocar em prática a vontade de Deus. E você pode perguntar hoje para você, para o seu coração, para o seu íntimo, qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus? Essas são as palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Não adianta, meu irmão, minha irmã, dizer Senhor, Senhor. É preciso viver a palavra de Deus. E como viver a palavra de Deus? Não é só ir na missa, porque nós temos preceitos. É você viver o dia a dia, fazer para o próximo o melhor. Não é fazer o mal,
é fazer o bem. E quantas pessoas hoje, nesse ano que passou, fizeram mal para o outro? A gente vê na situação que nós estamos vivendo, pessoas matando, pessoas roubando, pessoas sendo mandadas embora, às vezes não parou, nem chamou para conversar. Por quê? Quem tem autoridade, quem trabalha ou melhor, quem trabalha com autocracia é diferente, porque as pessoas trabalham com o que? Eu mando, eu faço, eu posso, é autoridade. Então ela faz o que ela dá na cabeça dela, e isso ela prejudica a pessoa que está no trabalho, prejudica a família. A pessoa que vai matar a pessoa está prejudicando também a família, está fazendo mal para o irmão. Mas Jesus ele deixa claro, para entrar no reino dos céus tem que seguir, tem que colocar em prática a verdadeira palavra de Deus, que é colocar o verdadeiro evangelho na boca, no coração, na mente das pessoas. Não adianta enganar o irmão para se beneficiar. Não adianta trapacear, pois Jesus, ele conhece a todos. Ele conhece a mim, conhece a você, conhece o seu familiar, conhece a sua vida, conhece a sua história. Então não adianta. Hoje você pode ferir com ferro, mas logo lá na frente você também será ferido. Quem fere com ferro também será ferido. É um ditado popular. Não faça para os outros o que não querem que faça para você. Por isso, ele coloca uma metáfora, ele coloca um direcionamento, que ele fala: por isso devemos construir a nossa casa na rocha. Mas a rocha que ele está dizendo é a rocha da fé. Não adianta você construir sua casa na rocha e não ter fé, porque a fé é que vai prevalecer, é viver pela fé, mas não desviar, e sim permanecer firme nas tormentas, nas dificuldades, nos momentos que você já não está aguentando mais, nos momentos que você está querendo desviar. É você levantar a cabeça e falar: peraí, eu preciso manter firme, eu preciso permanecer na fé. Não adianta você, hoje eu posso ir na igreja de Taubaté. A fé vai estar ali também. É o seu coração que está indo ao encontro de quem? De Jesus Cristo. Por isso que ele está falando permanecer firme na fé, pois o caminho é Jesus. E as pessoas às vezes estão buscando Jesus em outros caminhos, dizendo: Jesus também está aqui, Jesus também foi na festa, Jesus também está ali. Não, Jesus está em todos os lugares, mas principalmente ele tem que estar no seu coração. Então permaneça firme na onde? No Evangelho, na palavra de Deus. Quem é a palavra? É Jesus Cristo, é Ele que é o Verbo, o pão vivo, a rocha. É Ele que é tudo isso. Ele é a rocha eterna. Porque a palavra diz assim: o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. É Jesus Cristo. Pois não sabemos o dia e nem a hora, mas vai chegar esse dia e vai chegar essa hora. Então nós temos que viver preparados.
porque a hora que ele chegar, ele tem que encontrar um coração preparado para recebê-lo. Um coração que esteja limpo, um coração sem maldade, um coração sem rancor, um coração sem mágoa, um coração sem ódio, um coração disposto a receber. Ele vai até o templo, que é o seu corpo, e aí ele quer que esse coração esteja preparado. Por isso ele nos coloca aquela mensagem de sermos vigilantes. Quando somos vigilantes, nós estamos preparados. Um vigilante, ele tem que estar alerta, ele tem que estar em oração, ele tem que estar em confissão, ele tem que estar em reconciliação, ele tem que estar em matrimônio, ele tem que estar em todos os sacramentos. E aí por isso que ele fala para sermos vigilantes. Porque quando o ladrão vier, ele vai estar preparado, ele não vai deixar o ladrão entrar. E é isso que é ser vigilante. Mas o mais importante, meu irmão, é colocarmos em prática e viver. Quando colocamos em prática e vivemos, nós não fazemos mal para a pessoa, nós não falamos mal da pessoa, nós não desdenhamos a pessoa, nós não rebaixamos a pessoa, porque Jesus, ele não quer que você seja uma pessoa que esteja por cima. A palavra vem nos dizer que quando Nicodemo chegava, ele sentava onde? Ele sentava na última poltrona. Ele não precisava chegar na frente, porque quando ele chegava no começo, ele já logo era chamado. Porque só suas roupas finas, só os seus objetos de luxo já chamavam a atenção. Então nós temos que ser o quê? Nós temos que ser vigilante. Ah, vamos chegar na igreja, por que sentar lá na frente, sabendo que Jesus está em todos os lugares? Mas não, tem pessoas que sentam lá na frente. Para quê? Para se aparecer. Mas você está querendo se aparecer mais do que Jesus. E Jesus que tem que aparecer na Eucaristia. Viver, colocar em prática, é viver o ministério. É agir conforme cremos. Olha só na imagem que vocês estão vendo, a família de Nazaré e a padroeira do Brasil. Porque quando eu coloco em prática a pregação, é para orar para todo o Brasil. É para levar a mensagem a todas as famílias brasileiras. Ah, mas vai para outro país, não importa, tem que chegar em todos. Porque aquele que coloca em prática o caminho de Deus, ele será bem-sucedido. É a própria palavra que diz: quem põe em prática a vontade de meu Pai que está no céu, esse entrará no reino de Deus. Ah, irmão, então você está querendo dizer que você pregando a palavra, você vai entrar no reino de Deus? Não, eu não estou querendo dizer nada disso, porque sou falho, sou pecador, sou miserável. Então o julgamento é de Deus, porque depois no final ele vai nos dar uma direção para nós colocarmos e refletirmos o que a gente quer para a nossa vida. Por isso já fica até o final, já ouve até o final, para você ter um entendimento da palavra. Não basta saber Bíblia, não basta saber catecismo, não basta saber mandamentos, se não praticar. A fé sem obras, ela é morta. E quando colocamos essa comparação de rocha e areia, Jesus é a rocha eterna, mas a areia são aqueles que ouvem e não põem em prática, porque uma casa construída na areia, ela não dará frutos, ela não vai germinar, vai vir as raízes, mas as raízes logo vão ser queimadas pelo sol. Pessoas começam a dar raiz, mas morre
porque não tem o quê? Força. Pessoas vão à igreja, mas não se dá o perdão. Coração rancoroso, muitas mágoas, não tiveram mudanças nesse ano. 365 dias do mesmo jeito. Foi na igreja, foi na confissão, confessou, mas lá está a sacolinha do lado. Então não adianta, pois ouve e não põe em prática. A tempestade da vida, ela é para todos. Não é só para mim e para você, não. É para todos. 1 Pedro 5,9 ou 5,8, se eu não me engano, diz assim, que as mesmas dificuldades e as mesmas tribulações que você está passando, se você olhar para trás, muitas pessoas no mundo estão passando. Então não adianta. Por isso que ele coloca depois: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, porque no momento oportuno ele vos exaltará. Ele é claro. 1 Pedro, quando Paulo escreve, ou melhor, quando é escrito a 1 Pedro, agora eu tive uma confusão aqui mental. Ele nos direciona essa mensagem através de quem? De Jesus, que já teve as tribulações, já teve as dificuldades, já teve as advertências, foi levado ao cativeiro, foi levado à praça pública. Então ele nos coloca isso, que as mesmas tribulações que muitos estão passando, nós estamos passando. E Pedro é claro nessa mensagem. É que eu confundi Paulo, porque Paulo ele diz que carrega o espinho na carne. E muitas pessoas estão carregando o espinho na carne. O espinho do pecado, o espinho da arrogância, o espinho da superioridade. Então ele nos dá essa direção. Pessoas vão na igreja, mas não se dá o perdão. Pois ouvem a palavra o tempo todo. Foi na igreja o tempo todo, o ano inteiro, mas não mudou. Aí a pessoa vira e fala: o que mudou na minha vida? Não mudou nada. Porque você não mudou o coração, só mudou o evangelho, só mudou o cântico, só mudou o salmo, só mudou as cartas, mas o coração que era para mudar, não mudou. A tempestade da vida, elas são para todos. Jesus dá essa direção, pois enfermidades, doenças, problemas de financeiros, de finanças, são para todos. E quem constrói na rocha, as tempestades são vencidas. As tempestades vão passar. Agora, aquele que coloca na areia, você, a sua vida, a sua casa, só terá ruína. Mas temos que nos direcionar e ver se estamos ouvindo com o coração ou apenas ouvindo por ouvir. Por que as pessoas guardam, memorizam a fofoca? As pessoas ouvem uma fofoca, às vezes uma mentira, mas se torna-se uma verdade, porque ela ouviu e guardou. É a mesma coisa da história do palhaço e do pastor. Quando os dois se encontraram, o palhaço diz: espera aí, pastor, eu fui na sua igreja, não achei convenção, não achei nada de graça, não achei nada engraçado, não achei nada que mudasse. Por quê? Porque você está falando a verdade num tom de mentira. E lá no circo eu falo a mentira num tom de verdade. Então às vezes temos que nos recompor, nós temos que redirecionar os nossos pensamentos. Temos que estar atento, mente
e coração. Se deixarmos ouvir a palavra e ela for alimento, com certeza irá dar muitos frutos. Mas se você ouvir a palavra e não deixar que ela te alimente, ela será apenas mais uma pérola jogada aos porcos. Por isso, não vamos só dizer Senhor, Senhor, mas vamos praticar e construir nossa casa e nossos dias na rocha que é Jesus Cristo. Amém? Construir a vida na rocha é obedecer a palavra de Deus e vivenciar e colocar em prática a palavra que escuta. Não adianta só ouvir a palavra e não colocar em ação. Todas nossas instruções direcionam a Jesus Cristo. A palavra, o verbo, a rocha. Mas se seguirmos caminhos errados, a ruína é completa. Pense o caminho que você está seguindo. Para de se precipitar nas ações, para de se precipitar nas coisas que vai fazer. Pede direcionamento a Deus. Deixa Ele agir. Por isso, leva esse alerta para a sua vida. O alicerce é Jesus Cristo, a verdadeira rocha. Estamos no fim do ano. Ainda temos horas, ainda temos tempo de voltar ao primeiro amor. Cuidado, pois a vida abundante não é riqueza na terra. Preste atenção nessa mensagem, pois a vida abundante não é riqueza na terra, não é bens materiais, mas é a salvação eterna. Por isso que Jesus nos finaliza com essa mensagem grandiosa. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônio? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais as iniquidades. É isso que Jesus vai nos dar a resposta. Por isso que nessa tarde nós possamos ouvir esse evangelista Mateus com essa grandiosa palavra. Porque se você quer ser um verdadeiro discípulo, põe em prática a vontade de Deus. Constrói a sua casa na rocha, dia a dia, indo buscar, indo na confissão, reconciliação, sacramentos. Vai buscar o que está faltando para você reconciliar. Porque uma hora a chuva vai cair. E vai vir enchente. E ventos vão soprar. E a sua casa, ela estará firme. Ela não vai desabar. Que Deus possa conciliar essa mensagem de hoje em nosso coração. Vamos orar a Deus. Amado Senhor Deus, Pai de misericórdia, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, Pai, que foi nos colocada hoje, que o Senhor nos conceda, Pai, essa graça, para que o meu coração possa, Pai, estar entronizado na Tua mensagem, na Tua palavra, que eu possa ouvir e sentir
a tua mensagem quando eu for, Pai, em direção à tua casa. Senhor, que eu possa sentir, Senhor Jesus, a cura, a libertação, a restauração. Senhor, eu lhe peço, Senhor Jesus, que a minha casa seja restituída, Senhor Jesus, na sua casa, na sua rocha, no seu alicerce, porque somente o Senhor tem palavras, Pai, de vida eterna. Somente o Senhor pode curar, restaurar, transformar a cada coração. Por isso, Pai, eu lhe entrego a Ti, a todos que ouvem e compartilham essa mensagem, para que o Senhor conceda a graça. E nesse ano, 365 dias, Pai, possa ser de bênção, de milagres, de cura, de perseverança. Tudo isso, Pai, eu entrego em nome de Jesus, e assim seja. Amém.